Pessoal, eu quero conversar com vocês sobre essa questão da extrema-direita, da política, dos políticos de extrema-direita ganharem tanto protagonismo aqui em Santa Catarina e como esses políticos eles estão sendo assim tão prestigiados pelo eleitorado catarinense. Da onde que vem essa força, né? Então, só para vocês entenderem, eu acredito que Santa Catarina teve sempre teve políticos influentes, né? A, a, os empresários em Santa Catarina são muito poderosos em todas as regiões. E aí o que acontece? Haviam políticos que faziam essa ligação entre a elite e o povo, e entre Santa Catarina e Brasília, no caso. Quem era muito bem articulado era o falecido Luiz Henrique da Silveira. Então, o que vai acontecer? O Luiz Henrique, ele nasce no PMDB, no MDB de Joinville, aí ganha a prefeitura, né? Antes disso vira deputado estadual um tempo, vira deputado federal, vira ministro, vai um pouco para o centro, né? E haviam esses políticos, no caso, que faziam essa ligação entre essa classe dominante e Brasília. Eu acredito que hoje a extrema-direita, vou repetir, o protagonismo hoje em Santa Catarina e no Brasil não é mais da direita, é da extrema-direita. A imprensa não quer falar, alguns jornalistas, alguns comunicadores não querem pronunciar essa palavra, talvez, não sei porquê, né? Para não assustar a sociedade, talvez, né? Mas a política hoje é de extrema-direita. Então, por que a extrema-direita ganhou esse protagonismo? Porque não existe mais aqueles políticos de centro em Santa Catarina. Ou existem políticos de extrema direita ou de esquerda. Quem eu considero hoje, por incrível que pareça, uma política de centro é a secretária da Saúde, a Carmen Zanotto. Essa tem esse perfil de ser uma política de centro. Tanto que o Jorginho Melo, que hoje está na extrema-direita, trouxe a Carmen Zanotto para a Secretaria da Saúde de Santa Catarina. Então, ela é uma pessoa que ela vai conseguir conversar com Brasília, com o governo federal de esquerda e consegue negociar com o Jorginho Melo, que era um político, digamos, de centro-direita, mas hoje optou pela extrema-direita, né? Vários políticos estão optando por essa questão da extrema-direita. Então, e tem outro político também, que eu considero que é de centro, que está recebendo críticas aqui em Santa Catarina, por incrível que pareça. Eu já ouvi na rádio. Ele está recebendo críticas porque ele está conseguindo manter um diálogo com o governo federal. É ali de Jaraguá do Sul, o Carlos Chiodini. O deputado federal Carlos Chiodini, ele é esse político que ele consegue o quê? Dialogar com
todas as tendências políticas. E isso é importante, porque a eleição foi ano passado. E agora a prioridade é o quê? No caso do Carlos Ciondini, é Jaraguá do Sul, que é a cidade dele, e Santa Catarina. E ele sabe que precisa do governo federal. Carlos Ciondini não é bobo. Ele sabe que ele precisa do governo federal, como também precisa do governo estadual aqui. Então, esse radicalismo político não leva a nada. E aí o que acontece? Vamos ver qual que vai ser a tendência, né? Mas a tendência é o seguinte, a tendência nesse momento em Santa Catarina é essa classe dominante que mantém a imprensa, mantém esses políticos da extrema-direita radicalizarem, porque eles não esperavam, né? Aliás, eles tinham certeza que Bolsonaro ganharia a eleição, o que não acabou acontecendo. Então, tem gente ainda como que, né? Tem muita gente em Santa Catarina ainda embirrada, né? Embirrada. Por quê? Porque muitos negócios, né? Que muitos interesses foram interrompidos. Tem muita coisa em jogo numa eleição. Então, tem pessoas que você nem imagina eram favorecidos por determinados governos. Aí, por isso, essa mágoa, né? Essa mágoa, essa choradeira, né? Essas críticas, né? Porque o que acontece, né? O jornalista tem um posicionamento, mas o sociólogo, o historiador, o cientista político, ele analisa o contexto histórico. Ele não, tem muitas pessoas que fazem análise política que elas não são jornalistas. Elas simplesmente elas analisam os fatos, né? Elas estudam esses fatos para depois publicarem em revistas especializadas, em livros, agora na internet. Então, tem muitas pessoas, né, de mente fechada, que elas não querem analisar esse contexto histórico, né? Elas têm justamente um compromisso em tentar bagunçar, né? O objetivo hoje de muitos jornalistas e muitos comunicadores é desinformar. Desinformar. O compromisso deles não é com o fato, porque o fato jornalístico ele pode favorecer alguém, mas também pode comprometer ou não favorecer. Entende? É isso que acontece. Mas tem gente não, tem pessoas que só querem desconstruir. A mentira é necessária para esses comunicadores e jornalistas. Por quê? Porque eles estão comprometidos com determinados grupos. Então, o compromisso deles não é com a verdade. O compromisso deles é em alimentar uma narrativa que favoreça aquele grupo, né, que conversa com eles, que determina o que eles devem fazer. Seria bom que em Santa Catarina tivesse, por exemplo, mais políticos de centro, né, para que pudessem negociar com a direita e com a esquerda. Né? Mas já que não tem esses políticos, infelizmente, Santa Catarina caiu nos braços dessa extrema-direita, né? E esse grupo empresarial, né, que o povão, né? O povão não tem tempo de cuidar dessas coisas relacionadas à comunicação social, né? Então, o povo vai muito pela narrativa
da rádio, né? Que joga muita mentira, né? Joga muita mentira. Tem jornalista que assumiu tem jornalista que acha que ele é o juiz, né? Então tem vezes que tem uma sentença, o juiz dá uma sentença e diz, ó, esse cara aqui é inocente, né? Mas ele não aceita. Ele não aceita. Ele não aceita. No feudo dele, né? No feudo dele, ele quer manter a alienação do seu público, né? Então, o jornalista, o historiador, o sociólogo, o cientista político, ele analisa aquilo que o poder judiciário está fazendo, né? E tem vezes, né, que infelizmente muitos comunicadores eles se acham que são igual a Deus, né? Eles se acham deuses, né? Não, isso aqui eu não quero. Não, mas está dizendo aqui, ó, está escrito aqui. Não, isso eu não quero. Não, isso não pode. Isso aqui não pode. Ah, não, mas está aqui, ó, está dizendo aqui o que tá. Não, não, isso não, eu não quero. Pode até ser verdadeiro, mas no meu programa não vai ser dito. Quem perde é o público. Que todos tenham uma boa noite.